as operações. CBN, Café com Política. Bruno Silva, cientista político aqui com a gente. Bom dia para você, Bruno. Olá, muito bom dia, Sandra, muito bom dia, Felipe Pereira e, claro, todos os nossos queridos ouvintes, tudo bem? Muito bom dia, Bruno, tudo bem e você? Tudo certo, né? Só acompanhando aí frente fria, política quente, a coisa fervendo em Brasília, né? Vamos que vamos. Inclusive, está previsto um pronunciamento do presidente Lula daqui a pouquinho. A gente ainda não tem os detalhes, mas qualquer novidade a gente também abre espaço aqui para esta fala. Agora, sobre a sessão da Câmara de ontem, né, que foi a primeira após o recesso, teve mais discussões sobre a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro do que sobre os projetos previstos na pauta. Lucas Neres esteve lá, conta pra gente. Logo no início da sessão, parlamentares comentaram a notícia do pedido de prisão domiciliar feito contra Bolsonaro, no contexto das investigações sobre a tentativa de golpe de Estado. A reação dividiu os vereadores. Representantes da esquerda celebraram a possibilidade de responsabilização judicial do ex-presidente. O vereador Wagner Romão, do PT, foi um dos que usou a tribuna para defender o andamento das investigações. Acaba de ser decretada a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro pelo ministro Alexandre de Moraes, e o texto dessa decretação da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro é a seguinte: as condutas de Jair Messias Bolsonaro, desrespeitando deliberadamente as decisões proferidas por esta Suprema Corte, demonstra a necessidade e adequação de medidas mais gravosas, de modo a evitar a contínua reiteração delitiva do réu, mesmo com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Parabenizamos o ministro Alexandre de Moraes, porque quem comete crime tem que estar na cadeia, tem que estar preso. Já os vereadores de direita criticaram as decisões do Supremo Tribunal Federal e denunciaram o que classificam como perseguição política. O vereador Nelson Osseri, do PSD, foi um dos que se manifestaram, fazendo inclusive agradecimentos ao deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, e defendendo figuras da direita internacional, como Donald Trump. Deu para entender o tanto que Eduardo Bolsonaro é importante para o Brasil? Mas o Eduardo Bolsonaro, olha só, ele está movimentando os Estados Unidos contra o país dele, ele está salvando o Brasil. Antes ter um bom relacionamento forte com os Estados Unidos do que ter um bom relacionamento forte com Maduro. Se não fosse o Eduardo com esse bom relacionamento, nós já estávamos no saco. O Brasil já estava tomado. Hoje, se existe 1% de esperança, é graças a Eduardo Bolsonaro. O bom relacionamento que ele tem. A sessão também foi marcada por discursos em apoio às manifestações realizadas no último domingo em Campinas e outras cidades do país em defesa de Bolsonaro, com pedidos de anistia aos envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. De Campinas, Lucas Neri. E as repercussões que devem ir também para o Congresso na volta dos trabalhos hoje, hein, Bruno? Não tem a menor dúvida, né, Sandra? A pauta não é outra no país, não se fala em outra coisa. Tamanho esse nível, né, de divisão, de polarização. Você vê, ontem a gente comentou aqui nesse espaço sobre vários temas importantes, né, que viriam ali para a sessão. Inclusive teve aprovação de projetos, né, Sandra, como é o caso lá da política de incentivo àqueles que têm mais de 50 anos de idade para poder acessar o mercado de trabalho, que a gente comentou bastante aqui ontem, né? Mas acaba se impondo a pauta nacional porque esse clima de polarização, esse clima de divisão, esse clima de torcida organizada tomou conta da política já faz um certo tempo, né? Você sabe que eu quero, como é que fala, desviar um pouco do coro, né? Tanto do coro daqueles que estão defendendo em absoluto o ex-presidente, quanto do coro daqueles que estão, de alguma forma, aproveitando o momento para acabar comemorando essa história toda, né? É dramático, é triste ver um país como o nosso, da importância do significado, tendo ali às voltas um processo, atualmente, né, pensando,
um processo que envolve uma tentativa de golpe de Estado, gente. Nós não estamos falando de brincadeira, não estamos falando de um ex-presidente que de repente não gostou de algo, foi lá e fez um comentário inadequado. Nós não estamos falando de uma figura que foi lá e de repente, de alguma forma, tentou se posicionar porque não concordava com alguma coisa que foi dita contra ele. Nós estamos falando de alguém que foi omisso, né? Na pior das hipóteses, mesmo que não tivesse feito absolutamente nada, foi omisso, permitindo com que as pessoas ficassem em frente a quartéis, né? Que as pessoas se acampassem ali em frente a tiros de guerra e etc. durante muito e muito tempo, e depois foi ainda mais omisso quando não fez aquilo que se espera de qualquer chefe de Estado, que é a transmissão de uma faixa presidencial dentro do devido processo que foi garantido pela Justiça. Então acho que assim, muito do que está acontecendo hoje, a gente está vendo de repercussão, é por atos errôneos lá atrás na gestão. Mas também não quero aliviar do outro lado, porque nós temos também, atualmente, um presidente da República que, vale lembrar, esteve no centro de um dos maiores esquemas de corrupção da história desse país, né? Embora contra ele não tivesse, a Justiça concluiu que não tinha provas ali, que eram provas substanciais, mas esteve no meio de toda a trama, esteve preso durante muito tempo. Se a gente olhar no histórico do Brasil, os presidentes pós-redemocratização nesse país ou foram impeachmentados, ou tiveram que responder fortemente para a Justiça, exceto, salve a minha memória, Fernando Henrique Cardoso. Então, quer dizer, não é razoável, né? Não é razoável a gente olhar para esse processo político e ver o quanto a política anda no limbo e o quanto 2026 vai ser reedição desse clima aí, que é o que está desde a Câmara Municipal em Campinas, passando pela Assembleia Legislativa, chegando ao Congresso Nacional, que é essa lógica do nós contra eles, do somos de um lado, somos de outro. Quando vai começar a se debater os problemas substanciais do país? Quando a gente vai começar a falar daquilo que é problema sério mesmo, mais a fundo, né, do país? Quando a gente vai sair desse infantilismo político? Então, acho que há problemas muito mais graves a serem pensados, a serem discutidos, a serem debatidos, mas a gente fica refém de certas lideranças que, de fato, tem contribuído muito mais para o regresso do que para o progresso nacional, né? Então eu acho tudo isso muito lamentável, mas quero fazer um adendo aqui, né? Acho que no caso específico do ex-presidente se torna ainda mais grave diante de todos os fatos que culminaram numa tentativa de golpe de Estado, que isso certamente, a última vez que a gente tinha assistido isso como sociedade, havia sido no contexto de uma ditadura militar no país. Então aí flertar contra a democracia, para mim, não tem em absoluto nenhuma conversa, né? Você pode discordar, você pode não gostar, a gente pode criticar aqui a atitude, como diz no popular, do Xandão, que eu acho também que tem extrapolado um monte no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Fica com essa história de faz cautelar, faz prisão domiciliar, faz o processo no seu devido curso, se tiver que absolver, absolve devido ao processo legal, se tiver que condenar, prende, condena e que a pessoa pague contra a justiça. Se é um país minimamente republicano e sério, ninguém tem que estar acima da lei. Não era esse o mantra de 2018 ou se perdeu no meio da história e aí a gente tem de alguma forma bandido de estimação, né? Ou quando é para uns vale, pau que bate em Chico não bate em Francisco. Então, quer dizer, eu acho que a gente precisa começar a olhar para o que está acontecendo de modo mais substancial no país. E o que está acontecendo é um verdadeiro desarranjo do ponto de vista político e um 2026 que vai ser marcado por uma mobilização via redes sociais ainda mais intensa, ainda mais danosa numa lógica de polarização, Sandra, e que engole todo mundo, engole a política local, engole a política regional, engole a política estadual e engole, obviamente, a política nacional como um todo. Né? E a questão política aí é que está com a temperatura elevada, né? Porque aí é isso, essa polarização que você falou continua, né? Tem ainda os bolsonaristas tentando emplacar a pauta ligada à anistia, né, de manifestantes desse ato golpista de 8 de janeiro de 2023, né, e não faz também o menor sentido, né? E também aí tem aí a análise de um pedido de impeachment também do ministro Moraes, né, e é isso. Do outro lado o apoio ao governo no foco aí dos crimes cometidos pelo ex-presidente, né, e a forma que ele deve pagar por esses crimes. E tem ainda a questão do tarifaço, né, Bruno? Sim. Que mexe com a economia também, né? Exato.
É só, percebe, né? A gente parece aqueles discos virando em falso, né, Felipe? Aqueles discos de vinil arranhado, assim, virando em falso, né? É só confusão, gente, só confusão. E detalhe, não estão avançando em nada com essa história toda. O Trump também é outro que tá dando de gaiato, né? Jogando aí pra ver se consegue colher alguma coisa. Ontem, por exemplo, Fernando Haddad já veio a público dizer que, de repente, pode ser que a história das terras raras entre aí em discussão. Eu cheguei a falar aqui nesse espaço, eu falei, ó, conforme os fatos vão avançando, vão se tornando mais claros os reais interesses. E do ponto de vista dos Estados Unidos, essa história toda, Bolsonaro é uma desculpa ideal para um desejo econômico mais profundo dos Estados Unidos, que o fato concreto é, dia após dia, o império vai começando a abalar. Não vai acabar amanhã cedo, mas vai abalando, vai sofrendo vários abalos ali em relação à sua estrutura, e o Trump quer demonstrar uma autoridade que os Estados Unidos já não possuem mais, pelo menos não naquela projeção e naquela dimensão. É uma das maiores economias do mundo, tem a maior força aérea, tem uma força na moeda, no dólar, que é significativa, é um dos países foco do consumo e, portanto, todo mundo quer negociar com eles, mas o fato concreto é, do ponto de vista político, vem perdendo uma posição global para a China, né? E para o Brasil, qual é o interesse que realmente vale? No fundo é negociar com China, com os Estados Unidos, com a União Europeia, com o Oriente Médio, com quem a gente puder. A nossa tradição diplomática é essa. Então, eu penso que nesse aspecto, nesse assunto em específico, né, a condução do vice-presidente da República, o Alckmin, tem sido muito exemplar. Tem sido muito exemplar porque ele não fechou nenhuma porta de diálogo, ele não fechou nenhum canal de comunicação, ele se colocou o tempo todo à disposição, tem defendido os interesses nacionais, tem defendido também os setores empresariais, que são aqueles mais afetados, está preocupado lá na frente com a lógica do emprego. Então, acho que é isso. E é isso que se espera dos atuais mandatários. O Lula também deu essa autoridade nas mãos dele porque entende da habilidade de negociação. Mas óbvio que vai aproveitar isso como mote de campanha para 2026, porque vem com a sua imagem combalida desde que assumiu a presidência da República, diante de um Congresso fortemente bolsonarista e reativo, diante de um Congresso que fica também atravancando o orçamento brasileiro. Então, assim, tem muitos problemas políticos nacionais para serem resolvidos. Mas eu, de verdade, gente, com honestidade para o nosso ouvinte do outro lado, eu não vejo solução tão simples olhando para 2026. Né? A Arapuca já está armada, vamos dizer assim, né? E o Bolsonaro ainda vai trazer muita confusão nessa história, porque vai insistir até o fim alguém da sua família para ser o candidato lá na frente. Ô, Bruno, você esqueceu de uma coisa principal e fundamental com relação ao Geraldo Alckmin. Vamos lá. Comeu coxinha na Ana Maria. Olha aí, ó. Não, essa daí foi a melhor, né? E ainda usou a meia, né? E ainda usou a meia de café, muito bem lembrado. Muito bem lembrado. Não, quer dizer, só isso aí já faz a gente olhar para o sujeito e falar, não, legal, foi bacana. Gente, a gente estava falando aqui sobre o pronunciamento do Lula, na verdade é a abertura, né, do Conselhão. Não tem ainda um horário previsto, mas a gente vai trazer informação aqui durante a programação da CBN Campinas. Certamente, vamos lá. Mas localmente, gente, é isso. Ficou girando em torno da polarização. E o único projeto de destaque ontem mesmo foi a questão dos 50 mais, que a gente já tinha falado que achava interessante esse tipo de lógica, de estímulo, né? Isso. E requerimento, indicação, aquilo que já é o mais corriqueiro e o comum mesmo das sessões, né? E sem surpresa também o pedido de comissão processante contra o ex-vereador Zé Carlos, né, que foi arquivado antes mesmo de entrar na pauta da Câmara de Campinas, porque não tem legitimidade mesmo para isso, Zero sentido, né? Aquilo que a gente falou, gente, para mim isso é politicagem. Alguém que tá com treta com alguém que quer estimular o tipo de conflito para poder ganhar a imagem, né? Para estar na mídia. Então acho que é isso, basicamente. Bruno, ficamos por aqui então hoje. Amanhã tem muito mais e no mesmo horário. No mesmo horário, na mesma bate-sintonia, né? Exato. Vamos lá então, gente. Um abraço para vocês, para os queridos ouvintes. Aí vamos seguir aí serenos, hein, gente? Porque confusão já tem demais, né? Agora precisa ver qual vai ser o momento da grande política, né? A gente fica na guarda, esperando. Agora, aqui em Campinas, será que tem grande política? Bom, aí já é outro drama, né, Felipe Pereira? Já é outro drama. Vamos tomar um café e comer uma coxinha, que eu acho que a gente ganha mais. Na Ana Maria Braga, nós vamos ou não? Vamos nós não seria uma má ideia, com aquela mesa de café da manhã dela, não seria uma má ideia. Alô, Ana Maria Braga, né? E Louro Mané, né? Ó, isso. Estamos aí, né? Vai que cola, né? Até amanhã, Bruno. Até amanhã, Bruno. Agradecendo aqui também a participação